Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Nessa semana, pelo menos 8 países europeus anunciaram mais restrições sociais por causa do aumento de casos de Covid. A OMS diz ainda que o resultado das novas restrições ainda vai demorar um pouco para aparecer e chama a atenção para a situação na Espanha, na Holanda e na Rússia, que ontem também bateu recorde de mortes diárias, 320. A Grécia é um dos exemplos de países que não passaram pela primeira, mergulharam direto nessa possível segunda onda europeia de infecções. E até hoje não conseguiram controlar o contágio. Europeus brincaram perto demais de um vírus que não tira férias. A Europa está voltando a viver os piores dias da pandemia de Covid-19. Vários países veem o aumento no número de casos e começam a adotar medidas como o lockdown, numa tentativa de frear a contaminação. É a temida segunda onda do coronavírus, que já atinge com força França, Espanha, Itália e outros países que sofreram muito no começo da pandemia. Mas não só estes. Os Estados Unidos, por exemplo, também vêm registrando recordes em números de casos diários. Aqui no Brasil, depois da explosão inicial, as curvas de casos e mortes pela Covid-19 vêm em tendências de queda. No entanto, a experiência europeia e norte-americana deve servir de alerta aqui para o país. Nesse episódio do 15 Minutos, eu falo com o Bernardo Montesante Machado de Almeida, médico infectologista do Serviço de Epidemiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E o assunto é o risco da segunda onda do coronavírus aqui no Brasil. Doutor Bernardo, vamos começar então com a questão da Europa. Dá para dizer que os países que agora estão enfrentando essa segunda onda, subestimaram a gravidade da doença? Ou pelo menos que tiveram uma falsa impressão de que a situação estava controlada, doutor Bernardo? Olá, Márcio. Sim, podemos dizer isso, eles acabaram sendo vítimas do sucesso das medidas implementadas, na primeira onda, quando conseguiram com êxito, praticamente suprimir a circulação do vírus. Alguns países tiveram ondas muito proeminentes, picos altos, com colapso do sistema de saúde, exemplo da Itália, Espanha, acabaram tomando medidas muito rigorosas, como lockdown, em algumas regiões ou até em países inteiros. Isso acabou fazendo com que o vírus circulasse de uma maneira muito menos intensa e diminuiu-se a curva. É natural que com o controle adequado da circulação do vírus foi tentado aí a reintrodução à normalidade, Então, pelo aspecto econômico, aspecto mental, aspecto educacional, das crianças, é natural. O grande problema é que a repercussão da circulação do vírus, ela ocorre depois de semanas ou até meses, na medida em que vai se relaxando, vamos dizer assim. Então, a relação de causa e efeito, ela não fica muito clara. Então, foi se tentando aí voltar à normalidade, e aí viu que não teve repercussão. Opa, então podemos abrir aí esse outro setor. Opa, não deu problema, vamos voltar aí algumas atividades escolares, esportivas, e foi se ampliando cada vez mais essa abertura, e o vírus ele foi circulando de maneira imperceptível, até acabar repercutindo nos números atuais, Então, o pico atual já superou em muitas vezes o primeiro pico na maior parte dos países da Europa, porque não perceberam essa relação entre causa e efeito, que tem um gap de alguns meses aí em relação a isso. Mal a primeira onda passou, a Europa já começava a falar em salvar a temporada de férias. Pois doutor, e aí, pensando no cenário aqui do Brasil, a gente está aí às vésperas do fim do ano, aí encontros de família no Natal, nas festas de fim de ano, quer dizer, num cenário ruim, vamos dizer assim, a gente pode esperar que depois desse período a gente venha a viver também algo preocupante em relação a esse período do aumento das viagens, das interações familiares do fim do ano? Certamente, esse aumento de interações, no período festivo, ela vai aumentar a taxa de transmissibilidade. A pergunta é, será que vai aumentar para valores acima de 1? Porque se a gente conseguir manter a taxa de transmissibilidade abaixo de 1, talvez a gente consiga se permitir a fazer algumas coisas, como a própria volta às aulas,
eventualmente uma reunião familiar, né? Então imagine, você tem lá tradicionalmente o hábito de almoçar aos domingos com a família, né? Vamos citar esse exemplo. Se a gente está com o RT abaixo de 1, está 0,8, 0,7, talvez seja o momento assim, de voltar a alguns eventos familiares, não semanalmente, mas faça uma vez por mês, então, né, você já vai estar reduzindo consideravelmente comparado ao padrão, né, ao que se praticava, e não vai estar voltando à normalidade completa, né? Então vamos testando essa situação, volta gradativa, né? Vai fazer uma festa familiar, limita o número de pessoas, né? Evita assim que seja uma festa grande. Se for em ambientes grandes, né? Para números pequenos de pessoas, uso de máscaras é recomendável, né? Manter um certo distanciamento. Então tem formas assim de se mitigar e de retornar aí não à normalidade, mas de voltar a ter algumas interações que não estavam sendo praticadas, tendo visto que a gente está com o RT abaixo de 1, né? Mas se a gente voltar a ter o RT acima de 1, a gente vai entrar numa inclinação exponencial novamente e vamos ter que recuar aí também, né? Como a Europa está fazendo agora, né? A Europa está discutindo o lockdown, né? Fazer o fechamento completo, né? Então talvez a gente não precise chegar a esse ponto se a gente conseguir atingir esse equilíbrio de forma a evitar que a transmissibilidade passe de 1. A gente mantendo abaixo de 1, a gente fica numa situação confortável, talvez a gente consiga algumas formas aí de tentar voltar a ter algumas formas de interações, mas mantendo aí todas as precauções e as medidas. Se a coisa ocorrer de forma desenfreada, ou principalmente se todo mundo tiver a falsa impressão de que está normal e podemos voltar à normalidade, a transmissibilidade vai subir de 1 e a gente vai ter aumento de casos após o período festivo aí de final de ano, certamente. O impacto da questão da sazonalidade na transmissão do vírus, o SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus, hein, Dr. Bernardo? Qual que é a relação que se pode fazer em relação a isso? A transmissão no período do frio, como está chegando de novo a Europa agora, é maior mesmo, então efetivamente dá para saber isso já, né? O vírus, o SARS-CoV-2, ele provavelmente tem uma sazonalidade, tá? Essa é a regra, em geral, para os respiratórios. Funciona para influenza, funciona para outros vírus e funciona, inclusive, para outros tipos de coronavírus. Eles tendem a ter uma circulação mais intensa no inverno, tá? Isso pelas características do vírus, ele acaba ficando mais, perdurando mais tempo no ambiente, tá? Em temperaturas mais baixas e em umidades mais altas. Então isso faz com que os vírus e provavelmente o SARS-CoV-2 tenham esse comportamento sazonal. Então aumenta-se uma das variáveis associadas à transmissibilidade da doença, que é a probabilidade de transmissão. Então, dada uma interação entre duas pessoas, sendo uma com o vírus transmitindo e outra sem, no inverno a tendência de transmissão ela ser mais alta comparado ao verão. E soma o fato também dos próprios ambientes, né? No inverno, a tendência é fechar as janelas e diminuir a circulação de ar nos ambientes fechados. Isso também parece ter um papel muito relevante para o coronavírus, né? Então, a falta de troca de ar do ambiente, a má ventilação, faz com que o vírus fique por mais tempo naquele ambiente e aumente a chance de transmissão. Então, sim, o inverno parece ter um efeito de intensificar a transmissão do vírus e isso pode fazer com que o pico seja mais ou menos alto por conta dessa variável, mas lembrando que ela não é a única. Isso não quer dizer que no verão a gente vai estar livre e os problemas vão se resolver, né? Ele apenas passa a ser um pouco menos sensível no verão comparado ao inverno. Essa é a principal hipótese para o SARS-CoV-2, fazendo um paralelo com os outros vírus e o que a gente tem até o momento. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia e classificou a situação do hemisfério norte como preocupante. O diretor de emergências, Mike Ryan, disse que os países aumentaram a capacidade de testagem e os tratamentos contra a Covid melhoraram. Isso explica, em parte, os recordes de casos novos e os números mais baixos de mortes.
Mas ele ressaltou que a proporção de testes com resultado positivo e o aumento de hospitalizações demonstram que a doença está realmente se espalhando. Bom, a curva de casos, como a gente fala na Europa, parece que cresce de uma maneira diferente da de mortes, né? Por que isso acontece? O que explica esse fato, hein, doutor? Sim, essa é uma coisa boa, né? A letalidade atual, ela parece ser mais baixa comparado ao início da circulação do vírus, na primeira onda, tá? Isso, inclusive aqui no Brasil, a gente tem percebido. Existem algumas hipóteses. A primeira e mais óbvia é a questão dos testes, né? Os testes, elas foram ampliadas no mundo inteiro, em muitos locais, né? Então, na medida em que você detecta mais casos, você vai acabar detectando também os casos mais leves. Então, os óbitos acabam sendo diluídos em relação à totalidade de casos que você detecta, tá? Mas, mesmo assim, há uma aparente queda da letalidade real, né? O chamado óbitos por infecção. Existem algumas hipóteses para isso. A primeira é a melhoria na assistência médica, né? Então, na medida em que as equipes vão aprendendo a lidar com a doença, manejo de ventilação mecânica, medicamentos, né, que comprovadamente funcionam como corticoide para os casos graves, né? Então passou a ser um padrão, uma rotina do atendimento, né? Então algumas medidas aí que foram incorporadas e a experiência das equipes acaba ajudando no desfecho final. A outra probabilidade é a diminuição da quantidade do vírus adquirido durante uma infecção. Então, pelo fato de, em geral, as pessoas estarem praticando medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o distanciamento espacial, faz com que, quando a pessoa entra em contato com o vírus, a quantidade de vírus que ela entra em contato é menor. Então, isso parece também exercer um efeito positivo, né, fazendo com que a gravidade da doença seja menor. Então, ou a probabilidade de formas graves seja menor com uma menor quantidade de vírus adquirido. A outra hipótese entra também o próprio subtipo do vírus, né? Então, como se sabe que vírus elas têm o comportamento de sofrerem mutações ao longo do tempo, é possível que exista uma mutação nova que seja menos letal aí comparado ao primeiro. Isso ainda não foi confirmado, é apenas uma hipótese relacionada a isso também, tá? Então, essas são os principais motivos prováveis, né, de queda da letalidade ao longo do tempo, o que é uma boa notícia. Porém, a gente não pode ficar totalmente animado, porque não podemos esquecer que a curva de casos, ela antecede a curva de óbitos. E apesar de não estar acompanhando na mesma proporção que ocorreu na primeira onda, o aumento de óbitos ela está acontecendo também. Um exemplo disso é a República Tcheca. A doença também atingiu o leste europeu, que sentiu menos a primeira onda. Milhares de tchecos chegaram a comemorar a vitória sobre o vírus num banquete em junho. E agora, a República Tcheca tem a maior taxa de infecção da União Europeia. Que é atualmente o país com o maior número de casos por habitantes do mundo. Ela superou recentemente a Argentina e a República Tcheca já superou o pico anterior também de óbitos. Então, a República Tcheca está neste momento com o pior momento da pandemia no seu país. Isso pode acontecer com outros países aí, como a França, que está numa elevação bastante rápida também no número de óbitos, e a própria Espanha, né, também que tá sofrendo com isso. Esperamos que não seja aí na mesma proporção e que não ocorra o colapso do sistema de saúde, que inclusive é um dos motivos de aumento da letalidade. Na medida em que você tem um colapso do sistema de saúde, você deixa de ter leitos, né, para todas as pessoas que necessitam disso. Isso acaba aumentando também a letalidade, não só pelo coronavírus, mas por outras doenças que exigem internamento, né, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e por aí vai. Bom, não é segredo que o Brasil passou longe de ser um exemplo no controle aí da epidemia desde o começo, né? E aí fica a grande pergunta, né, que a gente está se fazendo aqui no Brasil no momento. Que tipo de lição esse aumento de casos, essa segunda onda na Europa poderia ou deveria deixar aqui para o Brasil, para a gente evitar que algo parecido aconteça por aqui, hein, doutor? Sim, acho que a mensagem que esses casos devem nos passar
é que não estamos numa situação confortável, apesar de estarmos em redução do número de casos e de óbitos no Brasil. Mas ainda assim a gente tem grande parte da população suscetível à infecção, ou seja, grande parte das pessoas ainda não pegou o vírus, né? A chamada imunidade de rebanho é algo de muito longo prazo, a gente não está próximo de atingir esse objetivo, que é uma das variáveis que influencia na transmissibilidade da doença, é a proporção de pessoas susceptíveis, e a gente ainda tem esse componente muito alto. A gente pode ver isso, por exemplo, no próprio estado do Amazonas, que é um estado relativamente pouco populoso, né, comparado à média aí dos outros estados. Foi um estado muito acometido, né, na primeira onda do coronavírus aqui no Brasil. Há, inclusive, algumas estimativas publicadas em revistas de grande impacto, estimando aí em torno de 70% da população já tendo adquirido o vírus, e mesmo assim o estado do Amazonas está tendo muitos casos, é um dos estados aí com o maior número de casos por milhão de habitantes nesse momento, né? Então, mesmo aí sendo um estado com provavelmente mais da metade da população já tendo pego, ainda assim o vírus circula de forma intensa, né? Outro exemplo é o próprio estado do Rio de Janeiro, que é o estado, um dos estados com maior número de óbitos por milhão de habitantes aqui no Brasil, e ainda tem uma quantidade significativa. Eles já passaram pelo pico, aparentemente, né? Mas ainda estão com uma circulação intensa. A mensagem é, a gente pode ter elevação de casos, né? Apesar de a gente já ter passado pelo pico na maior parte dos estados, nada impede que a gente volte a ter elevação e volte a ter novos picos. É o que aconteceu nos Estados Unidos, é o que está acontecendo na Europa e é o que está acontecendo, inclusive, em alguns estados do Brasil. Um exemplo é Santa Catarina, né? Santa Catarina está tendo um aumento bastante importante no número de casos, e eles já estão se aproximando do pico, do primeiro pico que eles fizeram, né? Então, acho que a mensagem é, não está resolvido, a gente tem que manter as medidas que nos fizeram chegar até o estado atual, por isso que a gente está tendo redução do número de casos, mas na medida em que a gente for relaxando e for aumentando o número de interações sociais, deixar de usar máscara, vai aumentar o número de casos, com certeza. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Dr. Bernardo Montessante Machado de Almeida, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Imagina, Márcio, fico à disposição, um abraço. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Dr. Bernardo, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!